Gente, que lindo. Existe uma atmosfera diferente nesse lugar. Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje é um dia muito especial, né? Um dia que antecede o Dia das Mães. E eu vim ministrar dízimo e oferta para vocês. Um privilégio estar aqui, mais um culto de mulheres. E se tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, com os meus pais, na verdade, foi honrar o princípio do dízimo e da oferta. Tem uma história que meu pai sempre conta aqui. E foi uma oferta que mudou assim as nossas vidas, então eu vou contar para vocês rapidinho. Quando minha mãe estava grávida de mim, eles tinham um colchão que era muito ruim e doía muito as costas dela na hora que ela ia dormir. E meus pais estavam aprendendo ali a honrar esse princípio mesmo do dízimo e da oferta. E em um culto eles decidiram que, mesmo que fizesse falta para eles, eles iriam entregar ali para o Senhor aquilo que não era deles, mas que já era do Senhor. Eles iriam devolver para o Senhor. E o pastor ministrou oferta, ministrou o dízimo, e eles não tiveram forças para entregar, porque é uma situação difícil. Minha mãe estava grávida, eles não tinham dinheiro, meu pai sabia que iria faltar ali, então eles não tiveram forças para entregar. E ali o pastor decidiu no meio do culto fazer um sorteio de um colchão, e eles não tinham percebido esse pequeno detalhe, mas com o coração aberto, assim, falaram: meu Deus, agora é a hora que eu vou conseguir entregar isso aqui que eu deixei, porque eles ficaram aflitos de não ter entregado no momento do dízimo e da oferta. Então eles compraram várias fichas com o dinheiro do dízimo deles e entregaram ali. Resumindo a história, no final eles ganharam o colchão. E aí chegaram em casa, levaram o colchão felizes, mas ainda não tinham entendido o que tinha acontecido. E aí, desmontando o colchão, tirando de cima do carro, colocaram em cima da cama. E quando meu pai olha para minha mãe, ela estava ali chorando. E ele pergunta: o que foi, Vanessa? E ela fala: Vitor, hoje nós entendemos o que é princípio de honra. Porque quando nós honramos o Senhor, Ele também nos devolveu com honra. E eles estavam ali com um colchão novo, que era o que eles precisavam. E eu e minha irmã crescemos ouvindo essa história, que foi uma história assim que realmente mudou as nossas vidas, porque é um princípio tão lindo, devolver para o Senhor aquilo que é dele, aquilo que não é nosso, sabe? E eu lembro do dia em que eu recebi o meu primeiro salário, escutando essa história a minha vida inteira, e eu podia entregar no altar aquilo que não era meu, mas aquilo que era do Senhor, e entregar com alegria, assim como os meus pais, a minha mãe me ensinou a fazer a vida inteira. E é a primeira coisa que eu faço quando eu recebo, agora trabalhando com 20 anos, posso contar essa história aqui para vocês. Eu venho ao altar, eu falo: mãe, ora aqui pelo meu dízimo. E ela sempre ora, todos os meses. E eu quero encorajar você nessa manhã a entender realmente esse princípio de honra ao Senhor, porque tudo que nós vivemos hoje em casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, em todos os sentidos, assim, é graças a esse princípio. Nós entendemos que honrando o Senhor nos devolve com honra. Então hoje eu quero te encorajar a entender verdadeiramente esse princípio, em nome de Jesus. Em Provérbios 3, do 9 ao 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. E assim como eu e minha casa hoje vivemos esse princípio, esse versículo, eu declaro sobre a sua vida que a partir do momento que você entender a honrar o Senhor vai te devolver com honra, os seus celeiros serão cheios e faltarão barris para transbordar vinho na sua casa. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a vir aqui ao altar, entregar seu dízimo e a sua oferta. Nós temos as maquininhas de cartão, também o Pix da igreja nas colunas, em nome de Jesus. E eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessas mulheres nessa manhã, Pai. Eu peço que o Senhor venha, Jesus, colocar no coração delas, Senhor, realmente, Pai, entender, Pai, o princípio de honra, Pai, de honrar o seu altar, Jesus, de honrar aquilo que o Senhor confiou a nós, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas com alegria, Pai, sabendo que o Senhor honra, Pai, aqueles que te dão honra, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha encher o celeiro da casa dessas mulheres, Senhor, e que não falte vinho, Jesus, que não falte o azeite, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, Pai, o devorador, em nome de Jesus, e que o Senhor venha, Senhor, realmente implantar, Senhor, no coração delas esse princípio de honra, em nome de Jesus. Amém.